Como surgiu a ideia de criar páginas soberanos no Instagram? Então, na verdade, eu comecei com uma outra página, que chamava Love Underline SPFC. Era uma página menorzinha e eu comecei com ela na pandemia, porque, sei lá, eu tava muito entediada em casa e como não tinha jogo, porque chegou um determinado momento que não tinha jogo de futebol, né, nos Uhum. primeiros dias, assim, da pandemia, eu resolvi criar essa página e eu fazia basicamente edits. Eram vídeos, fotos que eu montava lá com uma música legal e aquilo foi viralizando. E assim eu fui recebendo convites para participar de outras páginas. E aí eu passei para uma outra página e a terceira foi a Soberanos. Foi um convite de um amigo meu que chama Júlio, que era o dono da página. Ele é muito especial para mim. E ele me convidou para fazer parte da página em 2021. Nunca mais eu saí da página e a Soberanos não envolve só notícia, né? Hum. Também é entretenimento. É uma maneira dos torcedores se expressarem também, que é uma coisa que a gente precisa também falar, colocar a nossa opinião sobre o time, sobre o elenco, de maneira respeitosa, claro. Dependendo do comentário, eu mesma apago, bloqueio, porque tem coisas que não dá. Mas eu acho que foi isso. Foi um convite que foi feito e eu segui naquela ideia, assim, gostei muito. E tô até hoje. Ô, Letícia, Sim. e conta pra gente, assim, qual que é o principal objetivo, assim, da página Soberanos? Eu acho que é não só levar informação para os torcedores, porque a gente sempre tenta mandar postar muita notícia e coisas que os setoristas postam também, a gente reposta, mas também entretenimento. Então, sei lá, um vídeo engraçado, uma coisa para divertir mesmo a torcida, mas também uma maneira dos torcedores se unirem. Então, a gente sempre está fazendo, por exemplo, o tricolor segue o tricolor. E aí todo mundo vai, se segue, curte a página, curte as fotos de todo mundo. E eu acho isso muito legal, porque é uma maneira das pessoas se conhecerem e isso leva até para amizades ou até formando casais no estádio. Pessoas que vão para o estádio juntas porque se conheceram através da página. Então, acho que isso é muito importante também para a torcida, porque tem muita gente que vai sozinho para o estádio por não conhecer pessoas. E a página, que tem 270 mil seguidores, é um ambiente que tem muito São Paulino. Então, isso facilita. E tem muita gente de longe também que talvez não tenha oportunidade de saber sobre muita coisa. A pessoa ela assiste o jogo, mas ela não sabe o que está acontecendo na realidade nos bastidores. Porque ela mora no Japão, ela mora, sei lá, nos Estados Unidos. E aí a página leva informação para essas pessoas também. E como nasceu sua paixão pelo São Paulo? Bom, eu, na verdade, comecei a assistir futebol com meu pai. O meu Uhum. pai, ele é santista. E eu assistia os jogos do Santos com ele. Na época eu sabia toda a escalação do Santos, aquela coisa, né? Uhum. Mas eu comecei a assistir os jogos dos outros times, e daí quando eu assisti um jogo do São Paulo no Morumbi, eu senti uma coisa diferente. E a partir daí eu fui pesquisar mais sobre a história do São Paulo. E aí a primeira coisa que eu vi foi Rogério Ceni. E foi ali que eu me apaixonei, acabou pra mim, entendeu? Virou um vício, nunca mais eu larguei. E quando eu ganhei minha primeira camisa, que foi acho que em 2014, eu tinha 11 anos, ganhei minha primeira camisa. Aí ali desandou meu vício, porque hoje são mais de 50 camisas. Então, a partir Caraca. daí, viciei de verdade, eu nunca mais larguei. O meu irmão, ele é São Paulino, mas ele não acompanha tanto quanto eu. Mas acho Caraca. que foi um incentivo também, porque o meu irmão foi da época do Zete, né? Ele tem 40 Uhum. anos, então, época do Zete. E ele tinha até o uniforme completo do Zete que hoje eu tenho. Pretendo colocar no meu filho. Então, Cara, que da hora. Eu tinha camiseta do Zete também, que é da minha época. Eu tinha do então, Zete, tinha do Miller, o meu só que irmão eu era não. apaixonado pelo Zete. Nossa, Apaixonado. ele era Tanto que fantástico. quando eu encontrei o Zete pessoalmente, foi o que eu falei pra ele. Eu falei chorando, assim, tipo, Zete, meu irmão gosta muito de você.
tremendo. Caraca, que da hora. Ô, Letícia, conta pra gente assim, qual que é a importância da torcida organizada do São Paulo, assim? Eu acho que a torcida organizada tem uma importância nos jogos fora de casa, porque a maior parte da torcida que vai para esses jogos fora de casa são eles. Eles arriscam a vida ali na pista, né, que a gente fala. E eu acho que na questão das recepções também. Se você for ver as recepções do ônibus no Morumbi, é uma coisa de maluco. E se não fosse a torcida organizada, não teria isso. Com as músicas, a festa toda, a questão do sinalizador, fogos, não teria isso. Então acho que eles têm uma importância muito grande de fazer o time para frente também com a torcida, porque a maior parte das músicas são eles que cantam o jogo inteiro, mas também apoiar nas partidas fora de casa, porque eu acho que isso é muito importante também, saber que o time não vai estar sozinho jogando no Rio, o time não vai estar sozinho jogando na Argentina, no Uruguai, sempre vai ter alguém ali para apoiar, e na maior parte das vezes, né, na maioria das vezes é a torcida organizada. Então, ainda que eu não concorde com muitas coisas e posicionamentos deles, eu entendo a importância deles para a festa acontecer. E eles melhoraram bastante, né, Letícia? Pelo menos do São Paulo agora fizeram até os quadradinhos. Ficou bem legal. Eles deu amadureceu legal também a nossa torcida organizada. Sim, e eu acho que é um time que se posiciona muito. Não só a torcida, mas assim, o time em si se posiciona muito quando tem que se posicionar. Eu acho que isso é muito importante. Tanto que até com a situação agora do Juan Esquerdo, não só o time, mas a própria torcida organizada fez de tudo pra, né, aquilo não passar batido e não deveria mesmo. Então, Concordo. E como você enxerga a evolução do São Paulo nos últimos anos? acredito que São Paulo evoluiu bastante depois da saída do Leco, porque foi aí que decaiu, né? Foi na Foi. entrada dessa gestão aí. Mas o São Paulo conseguiu o principal título para mim, assim, que eu assisti como torcedora de 21 anos, né? Que só viu, até via Sul-Americana, mas não tenho uma lembrança assim muito nítida, que eu era muito pequena. Mas o título da Copa do Brasil, que foi um título inédito, e eu falo que para mim foi muito especial porque foi o primeiro título que eu vi no estádio. Então eu acredito que o São Paulo tem evoluído muito. Tem muito para mudar, lógico que nenhum time é perfeito, todo time tem os defeitos. Tem muita coisa que o São Paulo tem que mudar ainda, mas acho que o São Paulo evoluiu bastante. E a prova disso é o Paulista que a gente conquistou, depois a Copa do Brasil. E é um time que briga, briga por coisas, assim, que podem ser muito importantes. Tanto que hoje a gente tá aí brigando pela Libertadores e pela Copa do Brasil, se Deus quiser. Eu Amém. acho que tem muito potencial para virar esse placar de 1-0 contra o Atlético, e eu acredito muito nisso. E acho que isso mostra a evolução, sim, do time. Ô, Letícia, quais foram, né, e quais são os principais desafios para manter uma página assim, a página assim dedicada ao São Paulo? Eu acho que o mais difícil é porque eu sou uma mulher que administra uma página gigante sozinha. E assim, isso tem que ser mencionado porque toda vez que eu abro um pré-jogo, eu escuto: vai lavar uma louça, Caraca. seu lugar não é aqui, deveria ser um homem falando. Então, acho que essa é a parte mais difícil, é lidar com esses comentários e também com até com as derrotas do time mesmo, porque eu tenho um posicionamento diferente dos seguidores. Então, assim, tem muita coisa que eu leio que eu fico, meu Deus, como esse ser humano tá falando isso na internet? E aí eu tenho que ficar plena, porque eu não posso sair bloqueando todo mundo. Mas na vontade é de sair, ó, bloco, 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 bloco. Só que eu não posso. Então, essas situações são mais difíceis de lidar, eu acho. Mas agora, o machismo que tem muito no futebol, e sempre teve, mas hoje ainda tem e vai continuar, porque, né, tem pessoas que realmente não têm o mínimo de noção do ridículo, também são coisas que me afetam muito. Porque eu tô na realidade ali de estar indo pro jogo, de. Cara, eu acompanho o time muito mais do que muitos homens que estão ali falando porcaria, sabe? Então, assim, você se sentir diminuída fazendo um pré-jogo, porque você tá dando a sua opinião, só por ser mulher, é muito difícil.
Isso é bem complicado. Ô, Letícia, Putz, mas, ô, Letícia, mas assim, desde quando você começou a cuidar da página, você percebe que isso tem melhorado, assim, essa questão, esse, de certa forma, um certo preconceito, ou você acha que não? Continua do Eu mesmo acho que jeito? isso, eu acho que isso tem diminuído bastante, talvez por conta do número de mulheres que estão trabalhando no futebol também, como setoristas, jornalistas, narradoras, apresentadoras de programa. E até os times incluindo nas propagandas. Eu acho que isso tem mudado, sim, mas tem muito para melhorar ainda, porque tem muito comentário ainda que, né, não deveriam existir. nossa, infelizmente a gente passa por isso ainda, né? Mas liga Sim, não, continua, viu? Não para não, viu? Pelo amor de Deus. sim. É, qual a sua opinião sobre a torcida organizada em eventos do clube? Por exemplo, eu vi na época da enchente em Rio Grande do Sul, a torcida ajudou São Paulo com cestas. O que você acha da organizada nesse tipo de trabalho? Eu vi que nessa ação eles ajudaram muito, estando ali presente no estádio e colocando, né, a cara a tapa para ajudar mesmo ali na força-tarefa. Eu acho que eles se posicionam bastante quanto a isso. Isso é uma coisa que eu tenho que elogiar realmente a torcida, porque quando eles precisam, eles realmente se apresentam. Talvez não pelo lado de tipo, vamos criticar. Na primeira derrota, eles vão lá e criticam. Eu acho que isso tem muito torcedor que não gosta, porque eles demoram muito para talvez apontar alguma coisa. Mas eu acho que na questão do social, de estar ali, eles apoiam muito e eles sempre estão presentes. Eu gosto bastante de torcida organizada nesse ponto.